E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ethical Hacking, um tema da segurança da informação, que pode ser definido como um hacker antiético, né? Mas, embora eu já tenha falado sobre esse assunto no canal, eu quero falar de uma forma mais específica. O que é o hacker antiético, né? Porque para ser um hacker antiético você não precisa ser um black hat, como a gente vai ver mais pra frente, mas só fazer coisas usando de alguma forma manipulação de dados, né? Ou de aplicativos, ou seja o que for, para ser antiético, né? Então tem uma linha tênue em que você tem que definir o que é hacker antiético e o que não é. E algumas coisas talvez não sejam antiéticas em determinadas coisas. Como por exemplo, o que é o white hat, que é representado pela esquerda, né? Pela moça na esquerda. White hat é o hacker que trabalha para uma empresa ou trabalha numa pool de que você hackeia outras empresas e ganha uma recompensa por isso, né? É chamado Bug Bounty. Então as plataformas de Bug Bounty elas servem para hackers poderem ganhar um dinheiro a mais ou até fazer a vida disso se ele for bom o suficiente, se ele ter paciência suficiente e ser recompensado por isso, né? Tanto Facebook, Google, Microsoft estão em programas Bug Bounty. Tesla, enfim. Até eu já participei no da Tesla. Enfim, a maioria das empresas grandes estão em um programa Bug Bounty porque é a melhor forma de se defender. A Steam também. Vou deixar na descrição um deles, né? Só que até aí o hacker é ético. Só que tem como o seu White Hat também ser antiético. Mas vamos lá. O Green Hat, que está no meio, né? Representado no meio, é o hacker ativista. Então, Anonymous é um grupo desse tipo. Green Army, Green Chinese Army, se eu não me engano, que era um grupo do 20 anos atrás, né? Não sei se ainda é ativo, né? Lá na China, que era um grupo ativista, né? O que o hacker ativista faz? Ele hackeia site de governos contra a ideia dele, como acontece com a Syrian American Army. Nesse caso não é só ativista, é terrorismo, mas muitas vezes a gente pode considerar o ativismo ou não, mas depende. No caso da Syrian American Army é um grupo de hackers que talvez sejam mais um terrorismo, mas alguns talvez seja considerado ativismo. Então você tem que definir as coisas bem. Anonymous, por exemplo, com certeza é ativismo. Tem vezes que Anonymous faz coisas boas, como a gente já falou no canal. Muitas vezes, na verdade, Anonymous fez coisas boas, como por exemplo, derrubar sites, contas do Twitter, contas nas redes sociais de terroristas, por exemplo. Então, muitas vezes, Anonymous e grupos White Green Hat são corretamente chamados de hackers ativistas e que, de repente, o que ele faz é ético. Só que o que pode ser antiético, por exemplo, da Anonymous? Foi uma vez que teve essa questão que a PayPal, entre outras empresas, não permitiram, a Visa também, Mastercard, não deixaram usar num site chamado Wikileaks essa opção de doar usando o PayPal e as outras ferramentas. Até foi trocado para criptomoedas depois, Bitcoin. Mas com isso, a Anonymous se juntou, várias pessoas se juntaram e atacaram ferozmente essas empresas, né? Não na rede social, mas com ataques de DDoS, né? Então, usar um ataque de DDoS não é difícil. Tem aplicações como Xerxes, como normalmente chamado de Loki, coisas assim pré-prontas, mas um tipo de ataque mais sofisticado, né? Tem várias camadas de DDoS, né? A gente poderia até falar disso. Tem em várias nas camadas da OS Layer, né? Que é as camadas da internet relacionado a camada de aplicação. Tem ataques relacionados a HTTP, a UDP, que são protocolos relacionados à internet, né? Ataques de DDoS relacionados a TCP, enfim. Nesse caso era algo mais simples, era algo um pouco mais simples, mas mesmo assim, quando você usa muitas pessoas juntas, fazendo ataque de DDoS, você até pessoas que não sabem nada sobre programação, não sabem nada, só baixar a ferramenta é isso. Então, muitas vezes é assim que funciona, né?
Embora com empresas como Cloudflare, entre outras, seja mais difícil agora. E por fim, o terceiro ali, que é o Black Hat, né? Que é aí o hacker antiético e que é o que a gente diz o ethical hacking. Mas eu poderia dizer que o hacker antiético não é só o Black Hat. O Black Hat, o que ele quer? Ele quer ganho financeiro. O Black Hat, ele quer ganho financeiro. Então, da terceira ali, ele só quer fazer coisas erradas, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Ele quer hackear senhas e vender na Deep Web. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, mas nos reportes que eu citei no vídeo anterior sobre mobile security, né? Sobre segurança no celular, tem essa questão de que muitos desses dados que são roubados, né? Através de malwares no celular ou no computador, são vendidos na Deep Web a rodo, né? Isso é normal. Você tem os dados, você não quer fazer nada com eles, né? Você vende. Isso é simples. E isso pode ser usado para coisas erradas, né? De repente para usar a conta da Netflix de outros, talvez, enfim. Mas essa é a questão, né? Então tem o White Hat, Green Hat e Black Hat. Só que tem uma linha tênue que a gente talvez tem várias coisas que o Green Hat pode ser considerado antiético. Por exemplo, o que Anonymous fez relacionado ao PayPal eu achei antiético. Mas o que Anonymous fez contra os caras lá da Hamas, da Al-Qaeda, eu acho totalmente ético. Então muitas vezes o Green Hat pode ser totalmente ético e às vezes mais ético do que até as autoridades policiais ou investigativas de um país. O que a Anonymous fez contra diversos tipos de grupos, né? Por exemplo, tem um ataque específico que não foi da Anonymous. Tem um cara que é chamado de Mr. X, que ele e mais alguns caras, né, fizeram DDoS numa página do governo de uma cidade dos Estados Unidos. Só que teve uma razão para fazer isso. Foi na verdade um ativismo. E basicamente estavam fazendo coisas muito hediondas, né, eu não vou citar aqui, com mendigos lá da parte de uma cidade dos Estados Unidos. E aí as autoridades não estavam fazendo nada e tal, e aí fizeram esse ataque DDoS na prefeitura da cidade contra o site, né? E basicamente o Mr. X no caso, né, que foi um dos pegos, né? Foi pego aí, se não me engano, numa cafeteria. Vou deixar na descrição, obviamente, o que eu tô falando sobre esse assunto. Mas basicamente queriam dar, sei lá, 16 anos de prisão pro cara, sendo que ele fez ataque de DDoS de alguns minutos, 30, sei lá, uma hora, conjuntamente com outras pessoas para derrubar um site. Por ativismo, né? Então nesse caso, esse tipo de ataque é um ativismo. É antiético? Talvez. Talvez não. Depende. Quando é um ativismo, especificamente só ativismo, nesse caso específico, estavam fazendo uma coisa errada na cidade e como forma de protesto, assim como pessoas saíram na rua, fizeram um DDoS no site. O site não parou de funcionar, ninguém foi demitido, provavelmente relacionado ao TI relacionado ao governo do site. Nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que ficou fora de alguns minutos. Então tem que haver essa divisão para você definir o que é antiético ou não e para você discutir penas relacionadas a hackers antiéticos ou não. Talvez a pena relacionada a isso seria a mesma de um ativista que tivesse, sei lá, depredado uma parede ali, quebrado alguma coisa no portão, sei lá. E aí, mesmo tipo de prisão, sei lá, 3 meses, no máximo um ano. Mas 16 anos por um DDoS de 30 minutos sem nenhum dano financeiro à empresa é meio estranho. E até antiético, né? Então tem essa questão do que é ética, né? E tem também essa questão de ética dentro da questão do próprio White Hat, do hacker que é do bem, né? O hacker que quer, nesse caso, salvar as pessoas, entre aspas. Ele quer trabalhar em empresas de segurança de informação e quer trabalhar nessa área, né? Quer ter um emprego honesto nessa área, seja com o Bug Bounty ou em uma empresa de segurança de informação. Só que muitas vezes ele também pode ser antiético. Tem vezes que, por exemplo, no pen testing, de repente ele não fez a questão de privacidade o suficiente, de repente viu coisas que não deveria, de repente reportou isso para a sua empresa que usou isso indevidamente, de repente não
não avisar em geral o público relacionado a tipos de malware com antecedência, né? Então vamos supor que alguém descubra um pesquisador um malware específico e ele decide, sabe, só reportar para a empresa e tal, mas não alarmar assim em geral todas as publicamente isso, e aí o malware, vamos supor que ele infecta várias pessoas ao redor do mundo e aí todo mundo ferra. Então, mas normalmente as empresas elas publicam. Vamos supor, é uma suposição, uma hipótese, que uma empresa ela tinha uma informação e não publicou com destreza, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo simples. Teve um grupo chamado Shadow Brokers, não vou citar de onde é, mas eu vou pôr na descrição, obviamente, sobre ele, sobre esse assunto, que Shadow Brokers hackeou a NSA, que é uma instituição até mais forte que a FBI, talvez, que é sobre segurança da informação nos Estados Unidos, né? Uma agência de segurança nacional dos Estados Unidos, com um prédio enorme e tal, muito conhecido. E tem essa questão de que a Shadow Brokers conseguiu hackear da NSA algumas ferramentas que eles usavam, né? E uma delas era uma ferramenta num serviço de Bluetooth. Na verdade, não é Bluetooth, não lembro o nome especificamente. Era Blue alguma coisa, enfim. Mas essa vulnerabilidade, né? Depois achada pelo Shadow Brokers, foi comunicada à Microsoft, que fez uma atualização. Ó, Microsoft, hackearam um negócio aqui que a gente tinha e é bom você atualizar, porque senão o negócio vai ficar tenso. Só que a questão é que a Microsoft atualizou e depois de alguns meses, mesmo assim, as empresas não atualizaram os sistemas a tempo. Teve um WannaCry, né, que foi uma série de ransomwares em diversas empresas da Europa de saúde, hospitais, enfim, um prejuízo de milhões de dólares por conta desse ransomware, porque os sistemas não estavam atualizados. Então a Microsoft tinha atualizado os sistemas, então você poderia ficar seguro, mas essa específica vulnerabilidade, né, foi exploitada. Era Bluekeep, lembrei, o nome chama Bluekeep essa vulnerabilidade. Que era um protocolo que ataca um protocolo específico do Windows, né, na época. Então, basicamente, se você não tivesse atualizado, você se ferrava já. Então, é um negócio bem intenso. Então, eu acho que foi antiético não ter tido um aviso extremo, tipo, antes do WannaCry acontecer, um aviso extremo, geral, ó, atualiza, porque senão você vai ter umas penas, vai se ferrar. No caso do WannaCry, que foi a maior série de ransomware da história, talvez até agora. Então, tem essa questão de que tanto os três podem ser antiéticos, o terceiro, obviamente, sempre é antiético. Mas o primeiro e o segundo, às vezes, também podem ter padrões que são antiéticos. Então, o ethical hacking não deve ser visto. O hacker antiético não é somente o hacker que chamado Black Hat, que faz coisas ruins. Mas o hacker White Hat e o Green Hat também podem ser considerados isso. E uma coisa que eu queria falar é de um curso, na verdade, da Universidade de Harvard sobre ética, né? Que eu vou deixar na descrição. Que uma coisa que eu gostei muito sobre ética é essa questão de consenso que é falado nesse curso, né? Então, tudo em ética talvez tenha a ver com isso, consenso. Então, essa é a pergunta sempre. Então, se alguém hackeia uma empresa, será que a empresa consentiu com isso? Se a empresa consentiu, quer dizer que você foi contratado e tal. Mas se não, ela não consentiu. Será que na privacidade de dados, será que a pessoa consentiu em dar esses dados para tal pessoa? Se ela não consentiu, então temos um problema. Se ela consentiu, tudo bem. Então tem essa questão de consenso, né, entre essa questão de você poder ou não ter acesso a um sistema ou não usando alguma técnica de hacking, né? Então era isso. Esse vídeo ficou meio longo, mas no geral, todos os tipos de hacker, White Hat, Grey Hat, Black Hat, outras cores que se defina, podem ser antiéticos. Então a questão é de definir não o que é o hacker ético, mas sim o que é ética,
se você sabe o que é ética, se você tem bom senso, né? Você não precisa ter uma base de ética sólida somente, né? Você pode ser cristão ou outra religião, não importa, para ter uma base de ética forte, né? Enfim, qualquer pessoa pode ter uma base de ética forte, mas tem a ver com você fazer as perguntas corretas. Eu sei que no cristianismo, por exemplo, a gente tem uma base de ética extremamente forte, tanto contra a mentira, contra qualquer tipo de coisa que é considerada por bom senso antiético, só que uma ética um pouco mais elevada, né? Um pouco mais, poderia dizer, mais restrita. Então, talvez a gente poderia usar de certa forma essa ética cristã como uma base do que é uma ética correta relacionada a esses assuntos, né? O que você pode não fazer com dados e na área de hacking, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.